Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui com esse quadro sensacional que eu estou trazendo alguns amigos, algumas pessoas também que eu também não conhecia, mas estou conhecendo melhor, assim como vocês aí do outro lado, é o Fala Legal. Hoje eu vou conversar com um cara sensacional, é locutor de rádio, é DJ e tem uma experiência tremenda para passar para vocês aí também. Roda a vinheta! Como eu falei, é um cara sensacional, um cara que está na noite também há muitos anos e também no rádio do Distrito Federal, aí trabalhando e falando com a galera aí há muitos anos. Hoje comigo no Fala Legal, Eduardo Black, ou Edu Black, né? Como é que é? Edu Black ou Eduardo Black? Ou Eduardo Farias? Cara, assim, o nome de batismo é Eduardo Farias de Paula, né? De Paula. E o Black, inclusive, tem um camarada que é do nosso meio, que ele até se encontra por aqui, ele foi o culpado. Edevan Malveira. Não. Quem? É o Galeguinho. Ah, o Lian? Ele mesmo. É mesmo? Há muitos anos atrás, eu gostava de tocar muito hip hop, muito black music. Ah, sim. E aí todo mundo Você é maloqueiro, né, velho? É da quebrada, É da maloqueiro. quebrada. Isso é da quebrada. E aí ele, porra, Black, não sei o quê. Eu falei, pô, vamos, Black. Pô, você só gosta de tocar Black? Então, aí ficou. Edu Black. Edu Black, E graças é ao nosso amigo Engraçado que tem o Bruno Black, que também é muito por isso aí, porque ele era da Black Music, gostava de tocar bastante esse ritmo e virou Bruno Black, né? Sim, Legal, verdade. sugestivo. Bruno, um abraço, hein? Queremos você aqui, Bruno Black. Vou arrumar um espaço maior, porque nós dois aqui já tá ocupando muito, imagina com ele aqui. É ele que tá dizendo, hein? Um beijo pra você, meu gordinho. E Edu, como é que foi essa parada de se interessar por música, cara? Eu sei que você tá há muito tempo aí nessa parada, assim como a gente também, mas como é que foi o interesse? Cara, isso veio de criança, né? Eu pegava os rádios da minha mãe, lembra aqueles rádios relógio de cabeceira de cama? Sim. Desmontava aquilo ali pra saber o que tinha dentro. Ficava ouvindo o rádio. Antigamente era o AM, né, que mandava bastante e tal, os grandes locutores da época, Meira Filho e tal, minha mãe adorava. Então aquilo me chamava a atenção. E eu sempre gostei de equipamentos eletrônicos e tal, e é onde começou a surgir essa paixão pela música. O rádio, na verdade, foi até por acaso. Sim, porque eu te conheci foi antes do rádio e depois você veio pro rádio, assim, não tão antigamente como você já era da música, né? Exatamente. Eu lido com som desde os meus 16, 17 anos, né? As grandes boates da vida, né? Creme, Equipe de som, Dizzy Som, Fábio, abraço pra você, querido. E por aí vai, né? Aí uma vez um cara do rádio, que Deus o tenha, chamado Domingos Melo. Ah, moleque, aí esse cara me arrepia porque ele gostava de rasgar elogios com a minha pessoa, entrava no ar e falava, quando eu trabalhava com o Silvio Linhares, ele falou, Silvio, esse menino é um achado, mas quando era pra pagar aquele sapo também, ele era bom, né, Edu? Desse modelo aí. Ele era bom para as duas coisas, tanto para elogiar quanto para puxar a orelha. E um belo dia, num evento da vida, ele chegou, virou para mim e falou, você leva jeito pro rádio. Eu achei aquele estranho, porque ele me viu anunciando alguma coisa, acho que foi uma placa de carro, alguma coisa assim no palco. E já com essa voz, né? Porque, Edu, esse lance de ser locutor, antigamente, hoje não é tanto a voz, mas a sua voz, ela é uma voz natural de locução, né, cara? Ela é uma locução. Porque tem gente que faz uma impostação, né? Sim, Muito bem, estamos oi, aqui. como vai? Você não, você conversa. E eu acho que foi essa sacada do Domingos, né, cara? Que ele virou e falou, cara, você leva jeito pro rádio. Ele falou, pô, você anunciou a placa aí, você tem que ir. Eu falei, e aquilo... Não foi naquele momento, mas acendeu ali. Acendeu aquela luzinha. Aí um belo dia, vim aqui no Valparaíso, ele estava comandando uma emissora de rádio aqui, chamada Positiva.
Inclusive, ele transformou uma rádio comunitária numa rádio profissa. Profissa. Quem escutava achava que era uma rádio comercial mesmo. Né? E aí a gente falou, e aí? Você anima? Eu falei, anima. Ele me deu uns toques assim, assado, funciona assim, funciona assado. E foi onde tudo começou. Isso foi em 2005. Aí começou o rádio. E aí, no rádio grande, que a gente costuma dizer aqui, na rádio comercial, nas rádios mais conhecidas, a primeira foi a Atividade? A primeira foi a Atividade. Foi lá para Atividade. Que ano foi, Edu? Lembra? 2012. 2012. Já se vão alguns aninhos, hein? Finado Marlon Maia. Marlon Maia te levou. Você também conheceu por aqui também? Isso. Na verdade, eu conheci o Marlon já antes também. Da Mega. Mas não foi coisa de rádio. Ele fazendo o evento, e eu comandava um trio elétrico, ele contratou esse trio elétrico para fazer esse evento, no qual que era eu fazia parte. Do finado Baratudo também. Exatamente. Aquela voz que tem gente que mora em Santa Maria que conheceu demais o supermercado Baratudo. E aquela voz que passava no trio elétrico, que você achava, inclusive, que era ao vivo, algumas vezes era, mas a maioria das vezes era gravada, era do Black lá na voz. Muita gente chega, então é você que me acordar. Fala, eu não, era o trio elétrico. E aí, Atividade, hoje você tá em duas rádios hoje, Edu? Não, hoje eu estou em uma emissora só. A Jovem Pan comprou o passe. A gente está lá fazendo dica de trânsito, segunda a sexta, sempre a partir das 7 da manhã. Toda vez que fala o HB e o EB. O HD. HD e EB. Porque assim, quando a gente começou, o nome dele é Hudson Diniz, um cara sensacional, Hudson. Abraço, querido, meu parceiro. Não conheço pessoalmente. Gente boíssima. Vamos trazer ele aqui. Bora, quero conversar com você. E Hudson Diniz. Imagina você chamar agora o Hudson Diniz, né? Hudson Diniz, não sei o que fica. Se fosse o Toninho Pop, já ia colocar um apelido nele. Mas não precisou do Toninho, eu atravessei o Toninho. Toda vez que ele entrava, falava HD, aí pegou, os ouvintes ficavam ouvindo HD. E agora os ouvintes só ligam e falam HD, ou EB, né? O Eduardo Black virou, o Edu Black virou EB e ele virou o HD, né? É a dupla. Na verdade, o Edu até continua, todo mundo é Edu, né? Mas hoje, Hudson Diniz, ninguém sabe quem é. Agora HD, todo mundo sabe. Todo mundo já sabe. E eu também trabalhei por muitos anos, 10 anos lá na Jovem Pan, uma emissora legal. A Flávia Tartucci, né, o Vigão, aquela turma lá, com a qual eu tenho um carinho imenso, porque também foi a primeira rádio que eu trabalhei. A minha primeira carteira assinada no rádio, no Distrito Federal, foi na Jovem Pan FM. Fui funcionário da Jovem Pan FM por 10 anos. Depois eu chamei o B1 para ir para lá junto. O B1 tá lá até hoje também com vocês. E é uma emissora legal de trabalhar, né? Uma turma boa, rádio boa, né? De trabalhar. É uma rádio família, né, cara? Todo mundo se diverte, todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo sabe o que fazer. Até porque não é à toa que ela está aí nas posições que ela está. Sim, né? Lá nas cabeças. Isso, por conta de um trabalho de equipe, um trabalho bem feito. E a gente quer fazer parte disso, né? Então a gente luta para isso. Todo dia a gente conversa em off para ver, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Para poder, justamente, aquela pessoa que está lá do outro lado ficar feliz com aquilo que ela está ouvindo, com aquilo que ela está sentindo. O rádio faz isso, né? Ele transmite alegria, mas também transmite tristeza na hora que precisa transmitir a tristeza do lance da notícia, porque tem muita notícia ruim correndo, né? A Jovem Pan não é uma rádio que hoje já está mais jornalística, mas já foi uma rádio muito mais musical que jornalística. Hoje ela está mais voltada para o jornalismo, mas tem muita música boa também. E o rádio mudou demais, né, Edu? Mudou muito. O rádio antes era muita música, e música hoje você pode ouvir no YouTube, no Spotify, não sei o quê. As plataformas da vida ainda. Mas tem gente que não larga o rádio, né, cara? Não. Assim, agora vem isso que você está falando, tem um fundamento pela questão da faixa etária de idade, né? Sim. Hoje em dia, eu acredito, né, uma opinião minha, eu acho que o rádio hoje está aí, vamos botar aí, de 40, 45 anos para cima. A Jovem Pan era o jovem de ontem, é o adulto de hoje, né? Exatamente. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E a Jovem Pan, ela vem se atualizando sempre. Cara, eu sou muito fã do rádio feito pela Jovem Pan e é muito legal. Agora, Edu, a gente falou de rádio, tristeza, alegria. Tem um momento triste que você lembra do rádio, assim? Alguns amigos, né, que se foram. Por exemplo, tem um camarada que a gente pegou uma amizade assim muito grande, tanto que ele estava em uma emissora e eu em outra.
Mas o meio do rádio acabou nos proporcionando essa amizade, que é o finado Alex Bauer. E eu lembro na época que ele convidava a gente para ir no escritório que ele tinha ali no Alternative Center. Ah, vamos lá, vamos tomar um Guaraná. Quantas vezes a gente foi lá, né, Edu? Né? E eu lembro que eu entrei de férias da atividade. Ele falou, Edu, organiza aí pra gente ir lá pro escritório. Eu falei, tá, vou organizar. Como eu ia viajar, tava preparando, correndo atrás disso, daquilo. 3 dias depois que ele tinha me ligado, que inclusive eu ia ligar pra ele e falar, já vou começar a organizar pra gente fazer a nossa resenha. Eu tô vendo lá o pessoal mandando mensagens, pedindo pra orar por ele, porque ele tava numa situação, aquilo foi um baque muito grande pra mim. Pra nós, cara, eu lembro como se fosse hoje, eu tava sentado na sala da minha casa. Edu, eu nunca chorei tanto na minha vida por uma perda de um amigo, porque eu tava muito próximo. Vocês eram muito colados, né? Eu tava muito próximo do Alex, cara, e o Alex, ele fez parte da minha vida, assim, de uma forma tão repentina, assim como foi na sua também, porque eu conhecia ele de ouvir falar, mas a gente se aproximou de uma forma tão grande que ele me perguntava as coisas. Ah, eu vou comprar equipamento, o que você acha? A gente comprava equipamento junto, a gente comprava, pô, vamos comprar esse, eu vou comprar também. Sabe? E é um cara que faz uma falta tremenda. Muita. O Alex, onde você estivesse, eu não sei como é que é quando a gente sai daqui, se a gente consegue ouvir, mas se você estiver aí, cara, em outro plano aí ouvindo a gente, sabe que você foi muito amado e é até hoje aqui. Uma alegria do rádio, porque assim, eu não posso... tem conversa para 1 hora aqui, mas eu não posso ir muito porque esse dá para prolongar. Né? Até porque esse quadro era para isso, é para tentar o mínimo possível contar uma história resumida. Mas uma alegria do rádio. Uma alegria? Ah, cara, foram tantas, mas eu vou citar uma, porque eu vou falar de uma pessoa que eu acredito que muita gente do rádio, por mais que não admitam, tinha vontade de trabalhar com ele. E eu, mais uma vez em férias, estava lá pensativo, olhando para a beira do mar e recebi um telefonema. Edu Black, tudo bem? Queria conversar com você. Vem acompanhando o seu trabalho e tal. E você, melhor do que ninguém, sabe que ele não faz isso se ele não gostar da pessoa. E eu queria conversar com você para me fazer um convite. Anderson Carlos. Só falou cara, de monstro. Aquilo pra mim, mano, foi Só algo tá falando assim... de monstro hoje. Monstro sagrado do rádio. Receber um convite desse cara pra trabalhar no rádio foi algo assim pra mim que eu acho que eu, digamos assim, realizei. Muito bom, cara. Realizei, sabe? Ele é um cara sensacional. Na minha vida também. Já fui convidado para ele para participar de 2 projetos muito bons e que fui muito feliz também. E eu sou muito grato à vida do Anderson Carlos também. Sensacional, cara. Agora, Edu, o bate-bola que não pode faltar, né, cara? Eu falo algo e você fala o que vem na sua mente pra gente encerrar. DJ. Celção. Amigo. Deus. Família. Meus filhos. Se o Edu Black hoje não fosse radialista, o que ele seria? Cara, se eu não fosse radialista... Antes do rádio, eu era operador de som. Tá envolvido no meio também. Né? Fora de tudo. Fora desse negócio de som, de música. Olha, honestamente, cara, sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Confesso a você que eu nunca parei pra pensar nisso. Isso é porque você nasceu pra ser radialista e ser envolvido com música. É igual eu não me vejo fazendo outra coisa, mano. Honestamente. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas se eu fosse escolher, eu escolheria uma profissão muito bonita, que é de fisioterapeuta, que ajuda as pessoas a se recuperar depois de um acidente ou coisa parecida, né? E eu acho muito bonito o trabalho deles. Mas, Edu, se hoje você pudesse falar algo para alguém que está do outro lado acompanhando a gente. Ah, eu gosto do Edu Black, eu escuto ele todo dia de manhã, eu queria ser que nem o Edu Black. Dá um recado para essa pessoa aí agora. Olha, o que eu posso dizer que tudo aquilo que eu faço, eu tento todo dia melhorar um pouco mais.
Porque a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo, né? Então todo dia a gente está aprendendo. Então o que eu faço por amor, eu faço com afinco. Lógico que a gente erra como todo mundo, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas para você que está aí do outro lado, para você que curte o trabalho do Edu Black, pode ter certeza que é de coração, viu? O que eu faço é por amor. É isso aí. Bicho, a gente não tinha marcado a entrevista, mas eu aproveitei que você estava aqui, então é isso mesmo. Esse é o Fala Legal. A gente encontra um amigo, troca uma ideia, bate um papo, fala da vida dele, que eu sou bom para falar da vida dos outros, viu? E aqui no Fala Legal você fica sabendo tudo. Edu Black, obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus te abençoe. E eu tô sempre escutando lá na Jovem Pan todo dia de manhã. De vez em quando eu até mando um áudio, né? Você já mandou, isso aí tá acontecendo assim, assado. Assado, a parte mais técnica. E para encerrar, eu queria deixar uma mensagem que eu ouvia muito o nosso amigo Alex Bauer falar. Que ele falava assim, ó, ainda dá tempo de ser feliz, ainda dá tempo de fazer o bem. Sempre. Eu não sei se era bem assim, mas era mais ou menos isso que ele falava. O contexto é mais ou menos esse. É isso. E é isso. Sempre vai dar tempo, né, velho? Sempre. Vamos nessa. Valeu, galera.